Vamos lá, então. O tema desse mês do curso é a doença vascular pulmonar. E essa aqui é a primeira aula, né? A gente vai ter 2 aulas de vasculatura pulmonar. Bem, como na maioria das doenças torácicas, né, o raio-x é o primeiro exame na avaliação das doenças vasculares pulmonares. Porém, em particular, para a doença vascular, realmente a acurácia diagnóstica do raio-x ela é muito baixa, né? O nosso exame de imagem gold standard vai ser a angiotomografia computadorizada, e isso para a maioria das doenças vasculares que a gente estuda no dia a dia, né? É importante que é descrito na literatura que realmente a acurácia diagnóstica da angiotomografia depende muito da técnica, né? E isso a gente vê no dia a dia. Então, no exame mal feito, um exame com artefatos, né, é muito mais difícil de fazer o diagnóstico correto quando comparado a um exame de qualidade técnica adequada, né? Então é importantíssimo fazer um exame com técnica correta, né? Então o básico é cortar de baixo para cima, isso a gente já faz para todos os exames de tórax, na verdade, mas tradicionalmente foi criado para a angiotomografia de TEP, né? Usar um contraste injetado num bolus rápido, né, com boa velocidade, um acesso venoso adequado, né, pelo menos 4 a 5 ml por segundo, e usar uma técnica de detecção do meio de contraste no território vascular de interesse. Hoje em dia a gente usa o bolus tracking com um limiar de 100 ou 120 unidades Hauss. Né? Quando chega o contraste lá e atinge essa opacificação, a dispara a aquisição. Né? Então, esse é o mínimo, é o básico para se fazer um bom exame de angiografia por tomografia, não só no tórax, mas qualquer parte do corpo. A ressonância tem um papel importante, principalmente como alternativa à tomografia, na maioria dos casos, né? Então, na paciente que é gestante, por exemplo, com suspeita de TEP, no paciente com insuficiência renal crônica, ou então quando a gente quer avaliar a perfusão pulmonar e a gente não tem, né, uma máquina com dupla energia, né, a ressonância entra como alternativa à tomografia, e é descrito que essa análise de perfusão pulmonar pode ser importante, por exemplo, na diferenciação da hipertensão arterial pulmonar primária e do TEP crônico. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso também. Quando a gente fala de doença dos vasos pulmonares, as doenças mais importantes, disparado, são o TEP, seja ele agudo ou crônico, e a hipertensão pulmonar, são as principais doenças. Obviamente que há outras doenças, né, alterações congênitas, inflamatórias, neoplásicas. Essas outras doenças a gente vai estar discutindo na segunda aula. Então, os objetivos desta aula é aprender os principais aspectos clínicos e achados na angiotomografia do TEP agudo, conhecer a classificação e os achados de imagem da hipertensão pulmonar e entender aí no final os achados do TEP crônico, na maioria das vezes no contexto da hipertensão pulmonar secundária ao tromboembolismo pulmonar crônico, né? Essa é a sigla em inglês, tá? Em relação ao TEP agudo, é a terceira doença cardiovascular aguda mais frequente, só perde para o infarto do miocárdio e para o AVC, né? Tem uma alta morbimortalidade, por isso a importância de se fazer o diagnóstico correto o quanto antes. Os fatores de risco, né, a gente conhece de cor, mas é bom estar lembrando, são informações que podem influenciar aí no pré-teste, né? Então, cirurgia recente, paciente acamado, paciente oncológico, paciente com distúrbio de coagulação, todos esses são fatores de risco e que devem ser descritos e fazer parte da investigação clínica, né? A apresentação, os sintomas clínicos clássicos de dispneia, dor torácica aguda, por vezes com síncope. E a gente tem outros testes diagnósticos que também fazem parte do nosso dia a dia e sempre que possível devem ser avaliados, né? E a gente deve ter conhecimento ao fazer a análise do exame para melhorar também a predição diagnóstica, né? Então, o score clínico mais utilizado ainda é o score de Wells, o exame laboratorial de Mirus-D, tá? E, se preciso for, a gente pode lançar mão de outros testes de imagem, como a sentido, perfusão, ventilação, e até a tradicional angiografia. Hoje, praticamente não se faz mais angiografia diagnóstica, né? O score do Wells é mais simples do que parece, né? Então, aqui nessa tabelinha,
a gente consegue ver o que entra aqui no score de Wells, né? Então, a frequência cardíaca, né? A imobilização, um TVP prévio, né? Hemoptise, malignidade. E olha só que interessante, né? Os mais importantes, um deles são sinais de TVP, né? Clínicos ou ultrassonográficos. E a presença de diagnóstico alternativo, né, ao tromboembolismo pulmonar, muito subjetivo, né? Mas enfim, se você tiver 4 pontos ou mais no score de Wells, né, então tem uma alta sensibilidade para detectar TEP. A cintilografia VQ é esse tipo de imagem que a gente tem, né? Parece um carimbo borrado, né? Faz uma imagem de ventilação, faz uma imagem de perfusão. Quando tiver um mismatch, né, as que não perfundem, mas ventilam, a probabilidade de ter tromboembolismo é mais alta, né? Mas veja que não tem resolução espacial nenhuma, né? E do dímeros D tem diferentes valores a depender do método e do cutoff, tá? Mas a ideia é que se você, tanto o dímeros D quanto o score de Wells são testes altamente sensíveis, né? Se o score de Wells for negativo e o dímeros D for negativo, provavelmente você não está diante de um quadro de TEP, tem que pensar outras coisas. Às vezes o score de Wells é positivo, o dímeros D é positivo e pode não ser TEP, tá? Porém, se os dois vierem negativos, você tem que questionar a realização da angiotomografia. O raio-x tem papel? O raio-x tem um papel limitado, né? Na maioria das vezes a gente faz o raio-x não é para fazer o diagnóstico de TEP, é para excluir outras coisas, né? Mas às vezes a gente consegue ver os sinais clássicos de TEP no raio-x. Então aqui, por exemplo, à esquerda, né, a gente tem essas consolidações, né, essas opacidades alveolares de base pleural, aspecto triangular, localizada na base do pulmão, né? À esquerda a gente vê que faz o sinal da silhueta aqui com a cúpula diafragmática, né? E tem um aspecto de corcova, né? Essa é a corcova de Hampton, né? Então aqui a gente está vendo infarto pulmonar. Às vezes a gente pode ver, nesse caso, por exemplo, né? Uma área de oligoemia, né? De aumento da transparência com redução dos vasos e uma amputação da artéria pulmonar, como a gente está vendo aqui. É o sinal de Westmark e o sinal de Pala, tá? Mas, de novo, é legal saber esses sinais clássicos, né? Cai de vez em quando na prova, mas no dia a dia, na maioria das vezes, no raio-x de um paciente com TEP, vocês não vão identificar nenhuma alteração que mostre para a gente a presença do tromboembolismo, né? A angiotoma, então, é o exame de imagem padrão ouro, né? E quais são os sinais diretos de tromboembolismo pulmonar na angiotomografia? Defeito de enchimento intraluminal, né? É o que a gente sempre busca, as falhas de enchimento, né? Que podem ser parciais ou completas no TEP agudo, tá? Em geral, dependente de ser parcial ou completa, faz um ângulo agudo com a parede do vaso. Às vezes, quando é completa, tem aquele aspecto taça invertida, né? Por vezes, né, o que a gente vai identificar, na verdade, é só uma ausência de contrastação. Então, a gente vê a sombra do vaso, né? Quando a gente tem uma obstrução completa mais extensa. E, em geral, no TEP agudo, o vaso que está obstruído, né, com um êmbolo no seu interior, ele aumenta de volume. Essas características são importantes para diferenciar, inclusive, do TEP crônico, né? E os sinais indiretos? A gente pode ter opacidades pulmonares, não é obrigatório, tá? A opacidade típica do infarto pulmonar é aquela consolidação periférica de base pleural e hipodens, tá? Então, ela não realça pós-contraste. Infarto não realça pós-contraste, diferente do edema, da pneumonia, da telectasia. Mais comumente tem esse formato em cunha, né, ou triangular, porém, na verdade, a opacidade mais prevalente diante do TEP não é o infarto pulmonar, são as bandas atelectásicas, tá? E faz sentido isso, porque o que o organismo faz? Né? Uma vez que aquele pulmão não está recebendo sangue, não está fazendo a troca gasosa, ele colaba aquele pulmão para desviar o sangue para outras áreas. Então são as atelectasias, as bandas atelectásicas, tá? Lembrar que às vezes o infarto também pode ser representado pelo sinal do halo invertido, principalmente na periferia do lobo inferior, né? Então, se fizer um exame sem contraste num paciente com história de falta de ar aguda, ou dor torácica, e ver o sinal do halo invertido, tem que mandar injetar, fazer angiotomografia, porque pode ser um TEP. Derrame pleural é comum, né, ipsilateral, em geral pequeno, né, exudativo, porém de pequeno volume, não complicado, e por vezes a gente vai ver um menor realce, um menor calibre da via pulmonar de drenagem, naquele segmento que tem um tromboembolismo. Esses são sinais indiretos. Aqui é um exemplo, então, de um TEP agudo com infarto pulmonar.
Então aqui a gente observa, né, teve uma técnica adequada, né, artéria pulmonar bastante realçante. Ah, mas a aorta também está bem brilhante, né, não faz mal, né? Então o tronco pulmonar tem que brilhar tanto quanto ou mais do que a aorta, né? Aqui ainda sobrou contraste aqui na veia cava, tá? Na literatura vocês vão ver que tem alguns limiares que o pessoal categoriza para identificar que o exame ficou bom, né, de opacificação, mas no dia a dia a gente olha assim, né? Aqui então está a imagem de falha de enchimento parcial, né? Um ramo da artéria para o lobo superior do pulmão esquerdo. É fácil de ver, né, a falha de enchimento, né, turma? Principalmente proximal, né? E mais distalmente a gente vê que tem uma ausência de contrastação, né? Ó, o vaso fica todo hipodenso, tá? Então mais para frente teve uma oclusão completa desse vaso. Olhando a janela pulmonar, a gente vê uma opacidade alveolar na periferia do pulmão de aspecto triangular. Aqui tem uma parte consolidativa, uma parte de atenuação em vidro fosco, não precisa ser inteiramente consolidativo, tá? Tinha também, ó, outras opacidades, né? Mesmo que nós não consigamos identificar por vezes a falha de enchimento, usem a presença de opacidades para guiar essa busca, né? Para olhar com atenção. Opa, deixa eu ver com atenção os vasinhos aqui, porque tem uma consolidação na periferia do pulmão. Olha uma banda telectásica aqui, né? Ó, vamos ver se não tem nenhuma falha de enchimento aqui também, né? E lembre-se que o infarto ele é hipodenso, não realça pós-contraste, como eu vejo aqui, né? Nessa janela mediastinal, e o derrame pleural também é comum, um derrame pleural pequeno aqui, ipsilateral. Esse paciente também tinha um megaesôfago aqui, esôfago dilatado com líquido de estase. Então, um exemplo de TEP agudo com infarto pulmonar, né? Esse é outro caso, né, mostrando um exame que a técnica não ficou boa. Olha como ficou hipocontrastado, né, muito contraste na via cava. Mesmo assim, né, se fechar bem a janela e olhar com atenção, os êmbolos grandes e proximais são fáceis de ver, né? Não tem segredo, tá? A gente tem dúvida e tem dificuldade nos êmbolos mais distais, é onde a gente tem que olhar com mais atenção. Mas aqui, ó, êmbolo proximal é fácil de ver. Inclusive aqui, né, a gente vê o êmbolo, né, com realce em volta, né, ó, tá? Também é sinal típico do TEP agudo. Também o derrame pleural ipsilateral. E olha lá o infarto pulmonar, aqui formando o sinal do halo invertido, né, a consolidação na periferia, uma área central em vidro fosco. Em geral, essa área central com vidro fosco tem um aspecto reticular no infarto, tá? Isso ajuda a diferenciar do halo invertido das doenças granulomatosas. E é hipodenso, compara com o músculo, né? Realça menos do que o músculo, tá? Então, também um infarto pulmonar, um TEP com infarto. Não basta dizer que tem TEP, né? Todo laudo de angiotomografia com TEP, na conclusão, tem que dizer se tem ou não sinais de sobrecarga cardíaca direita, né? Em geral, a gente usa o termo em latim, né? Seria o cor pulmonar agudo, tá? Quais são os sinais tomográficos de sobrecarga de câmara direita, de cor pulmonar? O principal sinal, o que tem maior relação com a disfunção do VD com a mortalidade é a dilatação do ventrículo direito. Então, a relação do VD com o VE maior do que 1. Tá? Onde que mede? Mede no terço posterior da câmara. Inclui a parede? Não inclui a parede, mede só a cavidade. Então, aqui está um exemplo. Um paciente com dilatação de VD, o principal sinal de corpo pulmonar agudo é o que tem que ser mais valorizado. O ideal é que a gente tenha todos os sinais, ou pelo menos 3 de 4 critérios. Tá? Então, se tiver só um pouco de refluxo para ver a cava, né, o grau de confiança é menor. Quando tem dilatação do VD, uma inversão, né, do septo interventricular, o desvio do septo interventricular. O normal do septo está voltado para a direita, as câmaras esquerdas normalmente a pressão é maior. Né? Aqui está voltado para a esquerda, inversão do septo, refluxo de contraste e uma alta carga embólica, né, usando o score de Canade que a gente usa, é acima de 50%, né, que o pessoal antes escrevia como uma embolia maciça. Então, se tiver todos os sinais, o grau de confiança de que trata-se de uma insuficiência cardíaca direita é maior, tá? Atualmente, a gente também mede o tronco da artéria pulmonar, né? A medida ainda é tradicionalmente essa de 29 para o TEP agudo, tá? Isso provavelmente vai mudar depois que sair o consenso de hipertensão pulmonar, e a comparação com a aorta ascendente, né? Tá? Então, faça a comparação também, é importante, né? Tem que ser menor do que 1. E a dilatação do tronco pulmonar, então tem trabalhos mostrando que também é um marcador prognóstico, principalmente no longo prazo. Né? O score de Canadley, ele é fácil, é simples de fazer.
tá? Só precisa treinar, né? Então, o conceito também é bastante simples, a gente tem 10 artérias segmentais em cada pulmão. Se tiver uma obstrução completa, é 2 pontos. Se for parcial, é 1 ponto. Então, o score máximo é 40 pontos. Se eu tiver uma obstrução parcial na artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar direita dá origem a 10 segmentos, então são 10 pontos. Né? Então, para as artérias lobares e para as artérias principais, é só somar os segmentos relacionados. Né? E é descrito que o score de Canale sozinho, ele tem pouco valor. O score de Canale, ele tem validade junto com os outros sinais, né? Ele tem relação com uma insuficiência ventricular direita e ele é um método objetivo de você medir a carga embólica, né? Então, hoje, cada vez mais, o pessoal faz controle desses tromboembolismos. Então, é um jeito objetivo de você dizer, olha, antes tinha uma carga embólica de 50%, fez o tratamento, a gente ainda identifica alguns êmbolos, mas com a carga embólica de 5%, né? Então, eu uso o score de Canale já faz 10 anos, volta e meia eu era criticado por estar fazendo essa análise objetiva, né? E hoje todo mundo mede pneumonia do Covid sem nem saber por quê, tá? Então, tá aí, né? Score de Canale, inclusive, muitos trabalhos aí utilizam o score de Canale na quantificação do TEP no Covid, tá? É o mais utilizado aí mundo afora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? Mas, de novo, sozinho ele não tem valor, tem que ser visto junto com os outros sinais, né? Agora sim, turma, se for estudar, né, análise prognóstica, né, na angiotomografia de paciente com TEP agudo, todo verão tem novas andorinhas, né? O pessoal tá louco para achar aí o melhor fator prognóstico na imagem, né? Mas ainda nada que isso tenha superado realmente a identificação da dilatação das câmaras cardíacas direitas, principalmente o ventrículo direito, né? Agora vocês vão achar, né, a questão da artéria pulmonar, o pessoal vai medindo as coisas, né, vai calculando, novas técnicas também vão acrescentando dados. Aqui, por exemplo, esse trabalhinho saiu aí, esse ano, a turma, em vez de medir as câmaras direitas, foi medir o seio coronariano, né? Está dilatado. Se tiver dilatado a câmara direita, vai dilatar o seio também, né? Correlação com a troponina, né? E sempre valorizando aí a presença do TEP no contexto de outras doenças pulmonares. Veja aqui no COVID, por exemplo, esse quadrinho ficou bem legal, mostrando aí a influência do tromboembolismo pulmonar no paciente com COVID, né? O risco, né, é maior, aqui os sintomas, o dedímeros, né, maior que 1000, a sensibilidade quase 100%, e a significância clínica, né, ó, as mortes. O paciente que com COVID e TEP, 16% morre, os que não têm TEP morrem muito menos, e os que têm TEP sem ser Covid morrem menos também. Então, enfim, tem muita coisa, todo verão sai coisa nova sobre a avaliação por imagem de TEP agudo. Aqui, então, um exemplo de um TEP agudo com corpo pulmonar. Né? Então, tem que descrever. Tá lá as falhas de enchimento bilaterais, uma alta carga embólica, né? Tem na bifurcação das duas artérias. A gente joga aqui, o MIP às vezes pode ajudar na avaliação da carga embólica, né? Dar uma ideia mais global do que está acontecendo. Mais importante é ver lá o coração, né? Ó, VD dilatado, septo interventricular desviado para a esquerda. No pulmão, veja só, não tinha muito infarto pulmonar, não tinha muitas opacidades. Uma atenuação em mosaico bem discreta e umas bandas atelectásicas. Um TEP grave com corpo pulmonar agudo. Tinha refluxo para a via cava inferior, mas não tinha para as vias hepáticas, mas tinha refluxo, tinha dilatação do VD, tinha inversão do septo, tinha uma carga embólica maior que 50%. Né? Então, nesse caso é fácil, tem que colocar lá sinais de corpo pulmonar agudo, a informação clínica essencial no relatório. Tá? Da hipertensão pulmonar. Então, o diagnóstico definitivo ainda é por cateterismo cardíaco, né? Mudou recentemente os valores aí de medida de pressão, antes era 25, agora é 20, tá? Então 21 ou mais no repouso define a hipertensão pulmonar. Antes do CAT, na maioria das vezes, faz o eco é ver sinais indiretos, né, de hipertensão pulmonar, estima a pressão sistólica da artéria pulmonar, é mais simples do que vocês imaginam, ele pega o refluxo na tricúspide, média velocidade, faz uma continha. Tá? Então é assim que faz a medida da PSAP. Né? O raio-x e a tomografia, então, na verdade, tem um papel importante na suspeição, quando a gente tem pacientes com condições predisponentes, por exemplo, DPOC ou doença fibrosante pulmonar, mas principalmente na definição da etiologia e na classificação. Né? Então, esse quadrinho que está aqui embaixo, ele é o mais importante para a gente saber
no contexto da hipertensão pulmonar, é onde a gente mais ajuda, né? A ressonância, ela vai ajudar em algumas situações, então é descrito que tem uma especificidade maior, principalmente para diferenciar a hipertensão primária do TEP crônico, e ajuda na avaliação prognóstica, principalmente quando a gente faz o estudo do coração, a ressonância cardíaca, para ver a função do VD e a fibrose miocárdica. Então, não só diagnóstico, mas também prognóstico, né? Da classificação da hipertensão pulmonar, a gente tem 5 grupos. Do grupo 1 é a hipertensão arterial pulmonar idiopática ou relacionada a determinadas doenças. Esses são os pacientes que se beneficiam de usar o vasodilatador, né? Grupo 2, quem trata é o cardiologista, é uma hipertensão pulmonar secundária, uma doença do coração esquerdo. Grupo 3 e grupo 4 é onde a gente mais atua, né? Vai parar na mão do pneumologista. Grupo 3 é a hipertensão secundária, a doença do pulmão, né? Então, DPOC, doença fibrosante, apneia do sono, tá? E grupo 4 é o TEP crônico, é o único que tem um tratamento definitivo disponível, que seria o tratamento cirúrgico, a gente vai estar comentando no finalzinho. Sempre tem um grupo 5, que ninguém entende direito, né, um grupo miscelânea, da doença hematológica, algumas doenças sistêmicas e doenças metabólicas que cursam com hipertensão pulmonar. Essa é a mais difícil de diagnosticar e mais difícil de tratar. Raio-X tem valor? Raio-X tem valor quando a gente vê isso daqui. Esse é o raio-X típico de um paciente com hipertensão arterial pulmonar. Tem uma cardiomegalia meio quadrada, né? O pessoal chama formato de tamanco holandês, mas o principal sinal é o abaulamento do segundo arco, né, do segundo contorno cardíaco à esquerda, tá, que mostra para a gente uma dilatação do tronco da artéria pulmonar. Além disso, os hilos pulmonares ficam aumentados de volume, ficam dilatados, né, um aspecto vascular, a anatomia fica conservada, né, é algo triangular, não tem aspecto lobulado ou nodular das linfonodomegalias, e a gente tem os vasos dilatados na região central, e uma rarefação, né, poucos vasos na periferia, o aspecto em poda de árvore da circulação pulmonar. Então esse é um raio-x típico de hipertensão arterial pulmonar. A maioria das vezes não vai ser assim, né? Na angiotomografia, o que a gente vai fazer principalmente? Medir o tronco da artéria pulmonar. Hoje, turma, a gente mede tronco da artéria pulmonar e a aorta ascendente em todos os nossos exames. Por quê? Porque tem sido mostrado que essa medida, principalmente a medida relativa, tem valor prognóstico para a grande maioria das doenças pulmonares difusas. Tá? Então, por isso que a gente coloca no laudo. Não é difícil, né? Não tem por que ter preguiça. Quando faz ultrassom de barriga, vocês medem lá um monte de coisa que não serve para nada. Né, num exame muito mais complexo que a tomografia, fazer 2 medidas não vai fazer mal para ninguém, certo? Na hipertensão pulmonar propriamente dita, é a principal medida diagnóstica. O valor que a gente usava antes, normal até 28, mudou recentemente, depende do risco, eu vou estar comentando. Quais são outros achados? Ictasia das artérias segmentais, então elas ficam muito maiores do que o brônquio, é um sinal de alta especificidade. Tem alteração da atenuação pulmonar, então em geral o parênquima fica heterogêneo com um padrão em mosaico, tem áreas hipoatenuantes e áreas hiperatenuantes. As áreas hipoatenuantes são as áreas doentes de oligoemia, tá? E por vezes a gente pode ter nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco, pode confundir, por exemplo, com bronquiolite respiratória. Nesse caso, eles denotam para a gente hemorragia, né, dos capilares, presente principalmente nas doenças do grupo 1, né, principalmente na doença idiopática. Além disso, também, tanto na tomo quanto na ressonância, a gente vai ver dilatação de câmaras direitas, e como a hipertensão pulmonar, em geral, uma doença crônica, a gente vai ter hipertrofia do VD. O VD normal é um carpácio, tem 2 a 3 milímetros de espessura. Quando ele está hipertrofiado, ele mede mais de 4 milímetros, né? Então ele vira um baby beef, tá? E na ressonância a gente consegue ver uma fibrose miocárdica que é bastante característica, envolvendo a inserção do VD no septo interventricular. Não só tem valor diagnóstico, mas também prognóstico. Aqui do lado eu coloquei para vocês o jeito certo de medir o tronco da artéria pulmonar, né? Tentar pegar sempre na bifurcação ao nível da aorta ascendente. Se medir muito para cima, vai medir o trato de saída do VD, pode subestimar. Se medir muito para baixo, já vai pegar a dilatação, pode superestimar. Então, mede aqui na altura da aorta, tanto na tomografia quanto na ressonância. O documento que saiu esse ano é esse daqui, da Sociedade Fleischer, né? Fizeram uma revisão bastante importante aí do papel da imagem na hipertensão pulmonar, e é essa tabelinha que vai sair na nova versão da apostila, oxalá saia esse ano, né? Eu estou virando um ótimo político, né? Só promessas, mas vai sair.
tá? Então, depende do risco. Então, veja que baixo risco, risco intermediário, alto risco. O paciente com alto risco é aquele que a gente tem a medida mais parecida com o que a gente fazia antes. Mesmo assim, olha como aumentou, né? Antes era 28, hoje é 30. Maior do que 30 ou maior do que 0,9. Olha como valorizou a medida relativa, né? Tá? Então, o que é alto risco? O paciente com DPOC, doença fibrosante, né? Esclerose sistêmica, paciente com doença congênita do coração, tá? Risco baixo, né? Aquele paciente que não tem, por exemplo, nenhum fator de risco para hipertensão pulmonar, olha só, tem que ser maior que 34, né? Para você fazer a suspeição, tá? E a relação maior do que 1,1. E é interessante que quando houver alteração ecográfica, né? Ou um paciente com uma suspeita clínica já de hipertensão pulmonar, aí essas medidas perdem valor, você vai ver outras coisas. Foi aquilo que a gente já comentou, né? E vai fazer o exame para caracterizar a etiologia, dar outras informações, não para fazer o diagnóstico. Então, essa é a tabelinha que a gente tem que usar, mudar esses valores. Aqui é um exemplo de um caso que não tem dúvida, né? O raio-x, que é o escanograma da tomografia, já mostrava para a gente o abaulamento do tronco da artéria pulmonar. Um tronco pulmonar de 4,1, aí independe do que está acontecendo no resto, é uma hipertensão pulmonar. Aqui já com corpo pulmonar crônico, né? Olha só, câmaras direitas dilatadas, o septo voltado para a esquerda, e olha o VD espessadão, a banda moderadora aqui toda espessada, né? Tá? Então esse é um corpo pulmonar crônico, não precisa nem fazer um exame trigado, né, para a gente ver isso. A gente vê muito bem o coração nas nossas tomografias de tórax atualmente. E olha o pulmão, que interessante, é uma atenuação em mosaico, mas diferente, né? Ó. Se vocês olharem com atenção, dá a sensação que tem vários foquinhos de vidro fosco centrolobulares, né? Não é só o mosaico, tá? Então essa aqui é bem típico da hipertensão arterial pulmonar primária ou idiopática, como nesse exemplo. Aqui é um paciente com uma doença fibrosante grave, né? E que a gente tem, né, um paciente então, com alto risco, a gente tem lá um tronco da pulmonar maior que 30 e uma relação maior que 0,9 para a aorta ascendente, tá? Então, faça a suspeição para hipertensão pulmonar, caso não se tenha o diagnóstico. E aqui, ó, que legal, já dava para ver, né? Dilatação das câmaras direitas, aqui chamava atenção até mais a dilatação do átrio do que do ventrículo. Olha como comprime o átrio esquerdo, né? O paciente que nesse caso ainda estava descompensado aí da parte cardíaca, um componente de edema. Então, o paciente com uma hipertensão pulmonar do grupo 3, né, uma condição predisponente, uma doença pulmonar grave. Tá? Fibrose pulmonar, DPOC, são esses casos que a gente tem que ficar atentos. E uma coisa que é subdiagnosticada na nossa população é o paciente com sequela de tuberculose, hipoxemia crônica, e olha o raio-x, né? Sequela de tuberculose não dá cardiomegalia, né? Tá? Quando a gente vai ver, ó, o tronco da pulmonar dilatado, maior do que a aorta ascendente, é uma hipertensão pulmonar, também do grupo 3, mas relacionada à destruição do parênquima pela sequela da tuberculose. Os dois lobos superiores morreram, né? O lobo inferior, né? Olha, interessante como ele expandiu, mas não ficou hipoatenuante, né? Como tem desvio da circulação, né? Os vasos ficam dilatados, ó, parece que tem um vidro fosco até, né? Uma atenuação em mosaico muito marcante, né? Tá? Então, hipertensão pulmonar do grupo 3. E aqui, faz parte aqui do grupo 1, mas são doenças raras, né? Mas vai lembrar que cai na prova, né? Doença pulmonar veno-oclusiva e faz diagnóstico diferencial principalmente com hemangiomatose capilar pulmonar. Causas raras de hipertensão pulmonar, diagnóstico difícil, a gente vai ver na imagem, é um mix de sinais de hipertensão arterial pulmonar com congestão. Pulmão heterogêneo, tem espessamento de septos interlobulares, tem dilatação do tronco pulmonar, em geral com derrame pleural, tá? E esse pulmão bastante heterogêneo, né? Uma atenuação em mosaico, associada a espessamento de septos, tá? Então esse é um diagnóstico difícil, mas lembre-se dessas duas causas raras de hipertensão pulmonar cai na prova, tá? Doença pulmonar veno-oclusiva e hemangiomatose. E rapidamente sobre o TEP crônico. Então, na maioria das vezes está presente no contexto da hipertensão pulmonar, essa é a sigla em inglês, né? Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. A cintilo, vê que é o exame mais sensível para fazer esse diagnóstico, porém a angiotomografia é o exame mais específico. Então, na maioria das vezes, a gente faz a angiotomografia para confirmar o diagnóstico de TEP crônico e excluir outras doenças, né? Porém, se a cintilo for normal, na maioria das vezes não precisa fazer angiotomografia, né? A característica dos trombos crônicos é diferente, né, dos trombos
dos êmbolos, né? Tromboêmbolos crônicos é diferente do agudo, né? O crônico em geral é parcial, tem um aspecto aderido à parede do vaso, um aspecto retrátil, reduzindo o volume do vaso. Por vezes podem se caracterizar dessas webs, essas redes e traves intravasculares, podem calcificar, tá? E podem levar à estenose dos ramos das artérias pulmonares. Em até 4% dos casos é descrito também, a gente encontra trombos agudos, então não é comum e não precisa ter trombo agudo para você, junto com o trombo crônico, para você inferir que aquela doença está vindo das pernas, é o que acontece na maioria das vezes. Né? No pulmão a gente vai ver atenuação em mosaico, opacidade de aspecto cicatricial e pode ter bronquiectasias também. Outra coisa que a gente pode ver é circulação colateral, hipertrofia de artérias brônquicas. Tá? Como eu já comentei, é a única forma de hipertensão pulmonar que tem um tratamento cirúrgico definitivo, que é a tromboendarterectomia, uma cirurgia difícil, poucos centros fazem, né, complicadíssima, que realmente é feita em última instância. Hoje, o pessoal prefere dar um remedinho bom, né, xarelto, que tem tido bons resultados aí no tratamento desses pacientes. Mas, em teoria, o melhor tratamento seria o cirúrgico. E aqui um exemplo do TEP crônico com hipertensão pulmonar, exemplo clássico, né? Então, dilatação importante do tronco da artéria pulmonar e as imagens dos êmbolos crônicos, né? Ó, parciais, grudados na parede do vaso, com perda de volume, por vezes fica com esse aspecto de semilua, né? Como eu vejo aqui no lobo inferior do pulmão direito, coração grandão, dilatado, dilatação de câmaras direitas, o septo interventricular que está retificado, né? Dependendo do corte você vê invertido. VD dilatado, espessado, ato direito dilatado, seio coronariano obviamente dilatado, refluxo de contraste para as veias, para a veia cava e veias hepáticas, pulmão bastante heterogêneo, com atenuação mosaico, cheio de bandas e traves. Então, esse é um caso típico de hipertensão pulmonar secundária a tromboembolismo pulmonar crônico. Para concluir, então, o exame Gold Standard na avaliação de TEP, seja aguda ou crônica, e hipertensão pulmonar é a angiotomografia computadorizada. As principais doenças que nós devemos conhecer da vasculatura pulmonar são realmente o TEP e a hipertensão pulmonar. No laudo, não basta fazer o diagnóstico, tem que fornecer as informações necessárias para identificar a eventual causa, para dar características de gravidade de doença e informações prognósticas. Então, em doença vascular pulmonar, o nosso papel vai muito além do diagnóstico. Tá? No TEP agudo, todo laudo de TEP agudo tem que ter na conclusão se tem ou não sinais de cor pulmonar agudo, é a informação mais importante presente na angiotomografia com valor prognóstico. Então, principal sinal, dilatação do ventrículo direito. E na instituição, a gente quantifica o tromboembolismo usando score de Canale, é o que eu recomendo que vocês façam aí fora também. Tá? A hipertensão pulmonar, então a medida do tronco pulmonar é a principal variável diagnóstica, porém mudou recentemente esse ano, então depende do risco. Olhem lá o documento da Sociedade Fleischner, olhem a tabelinha nova. Né? Mais importante do que fazer a suspeição diagnóstica é ajudar na classificação, então identificar principalmente se tem uma doença difusa pulmonar ou se tem TEP crônico, é onde a gente mais ajuda. Tá? Lembrar das características do trombo crônico, que são diferentes das características do trombo agudo na imagem de angiotomografia. É isso, pessoal. Para quem está de estágio, a gente vai